nome é Flávia, eu tenho 19 anos e aluguei a minha barriga para que uma outra mulher tivesse um bebê. Desde muito nova, eu fui muito rebelde. Eu não obedecia aos meus pais. Não gostava que outras pessoas chamassem a minha atenção. Na escola, eu levei várias suspensões. Nem os castigos dos meus pais me faziam mudar. Eu me comportava mal e não entendia por quê. Fui expulsa da escola quando estava no 5º ano. Minha mãe, então, resolveu que não iria mais se importar comigo. Meus pais eram separados e depois da expulsão, minha mãe mandou eu ir morar com meu pai. Quem não gostou nadinha daquela história foi a minha madrasta. Ela disse logo pro meu pai que se ele aceitasse ficar comigo, ela iria embora da casa dele. Foi então que os meus avós resolveram interferir. Eles me levaram para morar com eles. No princípio eu não gostei muito, sabe? Mas eu não tinha outra opção. Foi um tempo tranquilo, meus avós até pensaram que eu tinha tomado jeito, mas eles estavam errados. A calmaria não durou muitos meses. Depois, o pesadelo deles começou. A primeira coisa que eu fiz foi passar uma semana fora de casa sem avisá-los. Quando eu voltei, eles estavam desesperados, achando que tinha acontecido algo comigo. Mas cheguei em casa toda plena e não fazia ideia do mal que estava causando às pessoas que me amavam. Eles disseram que a partir daquele dia, se eu quisesse qualquer coisa, eu teria que trabalhar para ter dinheiro, pois eu não estava sendo grata pela vida que tinha. Fiquei com muita raiva, porque os meus pais mandavam dinheiro para que não faltasse nada para mim. Os meus avós disseram que comida, roupa, calçado não me faltaria, e nem dinheiro para os meus estudos, mas que eles não me dariam mais nada, que eles guardariam o que sobrasse em uma poupança pensando no meu futuro. Fui para o meu quarto e conversei com alguns amigos ali no grupo de WhatsApp. E eles me indicaram um lugar onde eu poderia trabalhar. Era uma loja de roupas. A dona parecia ser bem boazinha. Nos demos super bem, mas o que eu não sabia é que ali existia uma segunda intenção. Os meses foram passando e eu gostava muito do meu trabalho. Até que um dia, minha patroa perguntou se eu queria ganhar mais dinheiro. Respondi que sim, é claro. Ela sorriu e disse que depois que terminasse o dia, ela e o marido conversariam comigo. Fiquei super curiosa e ansiosa para saber do que se tratava, mas eu precisava esperar até o final do dia. Saímos da loja e fomos para um barzinho que tinha bem perto dali. Eles disseram que era um ambiente bem descontraído. Eu levei um susto quando minha patroa começou a explicar o que eu tinha que fazer para ganhar a quantia de R$1 milhão. Eu precisava engravidar, alugar a minha barriga para eles, para que eles tivessem um filho, pois ela tinha um problema e não podia gerar um bebê. Eu tinha acabado de completar 18 anos e o valor era bastante generoso e atraente, mas eu falei que precisava pensar um pouco. Quase não dormi aquela noite. E no dia seguinte, quando cheguei na loja, minha patroa me chamou no escritório e perguntou se eu já tinha pensado na proposta deles. Falei que eu aceitava. Eu tinha pensado apenas em como o dinheiro podia mudar a minha vida. E eu disse que precisava saber o que teria que fazer. Minha patroa falou que primeiro eu teria que ir ao médico e fazer vários exames, um check-up geral, para saber como estava a minha saúde. Foi então que fomos ao médico, fiz os exames e estava super saudável. Poderíamos dar continuidade. Um dia, chegou um homem lá na loja e disse que era advogado. Ele me chamou para uma reunião
e pediu para eu assinar um contrato. Perguntei o que estava escrito e onde estava o valor que eu receberia. O advogado leu tudo e explicou com calma, me entregando o documento, informando que eu ficaria com uma cópia e que eu deveria guardar aquilo. Assinei o contrato e fomos para a clínica de fertilização para iniciar o tratamento. Um mês depois, descobrimos que eu estava grávida. Era um sentimento diferente de tudo o que eu já havia sentido. Meus patrões me disseram que eu não iria mais trabalhar, que eu ficaria na casa deles até o bebê nascer. Eu não tinha contado nada para minha família, pois eu estava com medo da reação deles. Então eu decidi falar que eu iria trabalhar em uma outra cidade, que eu havia sido promovida para gerente. Os meus avós me abraçaram, disseram que estavam orgulhosos de mim, do quanto eu havia amadurecido nos últimos anos. Mas mal eles sabiam que eu estava mentindo. Os meus patrões confirmaram a minha história e 2 dias depois eu me mudei para a casa deles. Enquanto minha barriga não aparecia, eu ainda visitava minha família, mas logo que completei 5 meses, eu já não podia mais esconder. Então eu disse que viajaria para o exterior e que eu ficaria 6 meses por lá, em um intercâmbio. Depois do 6º mês de geração, recebi metade do valor combinado. Eu não acreditava que estava fazendo aquilo. Eu não acreditava que tinha tanto dinheiro para mim. No 7º mês de gestação, os meus patrões estavam super felizes e me davam toda a atenção. Só não me deixavam participar das preparações da chegada do bebê. Mas isso estava lá nas cláusulas do contrato. Inclusive, tinha uma cláusula que dizia que eu jamais veria o bebê. Se o bebê tinha um nome, eu não sabia, e nem se era menino ou menina. Às vezes, eu ficava curiosa, mas ao mesmo tempo pensava que era melhor eu não saber de nada mesmo, porque eu sentia um incômodo. Mas também pensava em todo aquele dinheiro e em como eu podia gastar. Eu já tinha feito vários planos, e aí ficava mais fácil toda aquela situação. Chegou o dia do bebê nascer, e aí eu senti um aperto no meu coração, pois eu estava tão acostumada a sentir ele mexendo dentro de mim, e agora eu não teria mais ele comigo. Fomos ao hospital e o bebê nasceu. Eu não vi o rostinho dele. Foi uma sensação bem estranha, mas eu tinha concordado com tudo aquilo. Saí do hospital e fui para uma casa pequena, onde tinha uma mulher para cuidar de mim. E depois que eu estivesse boa, eu teria que voltar para a casa dos meus avós, com dinheiro, mas sem o emprego e sem o bebê. Assim aconteceu. Voltei para casa e disse que havia cansado da cidade, mas que eles não precisavam se preocupar comigo porque eu tinha guardado um dinheiro que daria para eu ficar vários meses sem trabalhar. Faz 1 ano que o meu filho nasceu e eu me pergunto todos os dias se eu fiz a coisa certa. Eu sempre lembro do chorinho dele e eu sei que nunca irei conhecê-lo. Me sinto mal, tenho muita vontade de conviver com ele, mas os meus antigos patrões desapareceram. O que eu posso dizer é que se fosse hoje, eu não faria isso novamente, porque o dinheiro acabou tão rápido, mas na minha consciência, eu tenho vários pensamentos que não me deixam tranquila, porque tudo que eu fiz com aquela criança não foi justo. Por mais que eu saiba que ela está vivendo em uma casa com uma família que a ama. Se eu pudesse voltar no tempo, teria mudado a minha história. Mas como não posso, eu tenho que mudar as minhas ações, com todos os aprendizados que tive, para que eu tenha uma vida feliz ao lado das pessoas que eu amo e que me amam também. Se você curtiu essa história, não esqueça do like e compartilhe com alguém. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios. Um beijo, tchau, tchau!